Eu não estava esperando gostar ou me emocionar com essa história de Queen Charlotte, a Bridgerton Story, mas me emocionei e acabei gostando bastante dessa minissérie. E eu nem sou tão fã assim de Bridgerton. Mas eu acho que o que me pegou ali foi realmente a história do George, como isso impactou a relação dele com a família. E eu não sei se vocês sabem, acredito eu que essa história deve ter sido inspirada na história do rei George III, o avô da rainha Vitória lá do Reino Unido. Eu não sei se eu perdi alguma coisa e eu não sei também se a série chega a mencionar algum tipo de diagnóstico, mas a gente tem algumas hipóteses ali do que pode ter acontecido com o rei George. Existem duas hipóteses, mas pelo que eu entendi, existe um certo consenso de que o rei George teria uma condição chamada porfíria. Pelo que eu pesquisei, a porfíria é um grupo de doenças causadas pelo acúmulo excessivo de porfirina. Então, dependendo do caso, isso pode gerar uma série de sintomas. Desses sintomas, você pode ter confusão mental, alucinação, paranoia, desorientação, dentre outros, vários outros sintomas na pele, sensibilidade à luz. Acontece que nesse caso a porfíria não é um tipo de transtorno mental. Ela pode gerar consequências nas relações, pode gerar confusão mental, mas ela não é classificada como um transtorno mental. E há também a hipótese que o rei George III tinha transtorno bipolar, que é uma condição psiquiátrica caracterizada por mudanças extremas no humor, que podem variar entre episódios de depressão ou então episódios de mania ou hipomania. A questão é que na época do rei George não existiam exames de sangue como a gente tem hoje para identificar exatamente o que ele tinha, nem existia o conceito de transtorno mental que nós temos hoje. Então, realmente fica ali a cargo dos historiadores para juntar os relatos e as evidências disponíveis para tentar encaixar ali e identificar qual que é a possibilidade, né? Qual que seria a hipótese para ele. Uma das questões que podem gerar dúvida é justamente a parte das alucinações, dos delírios, da agitação, porque tanto na porfíria quanto no transtorno bipolar tipo 1, você pode ter essas duas coisas. O transtorno bipolar tipo 1, no episódio de mania, você pode ter sim um sintoma psicótico, inclusive bem parecido com aquele que a gente vê no George de Bridgerton. Inclusive tem um artigo escrito por Timothy Peters que sugere que a porfíria do rei George teve um efeito inibidor no diagnóstico de possível transtorno bipolar. Ele sugere que os recorrentes episódios de mau humor, baixa autoestima e relacionamentos prejudicados, além de outros comportamentos, estão associados ao transtorno bipolar e não à porfíria, como outros historiadores afirmam. Confesso que fui pega de surpresa e confesso que eu me emocionei bastante ali no final, porque realmente, seja porfíria, seja transtorno bipolar, não é fácil. Realmente a pessoa precisa de muita ajuda, de muito apoio, principalmente numa época em que as pessoas simplesmente não entendiam sobre o assunto, não tinha tecnologia o suficiente, não tinha os estudos suficientes, ainda existia toda a questão do preconceito e ainda a questão da posição social dele de ser o rei de uma nação. De qualquer forma, hoje existe um entendimento melhor do que seria um transtorno bipolar e foram desenvolvidas medicações psiquiátricas para o tratamento. Se você conhece alguém ou se você suspeita, por exemplo, que você tem algum tipo de transtorno, é muito importante buscar a ajuda de um psiquiatra e também buscar a ajuda de um psicólogo, que ele pode ajudar na parte psicoterapêutica, pode ajudar na parte da relação com os familiares, na parte da psicoeducação. Ninguém sabe exatamente qual que é a causa de um transtorno mental, mas existem transtornos que têm tratamento e é importante você se engajar neles. E fica essa dica aqui para vocês. Existe um filme chamado As Loucuras do Rei George que retrata esse período histórico aí.